Oi, meus irmãos, bom dia. Espero que todos estejam bem. Mais um domingo, mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui para aprender juntos a palavra de Deus, meditar nos ensinamentos. E espero que seja um momento oportuno para que nós tiremos aqui lições valiosas, lições preciosas. Eu não falo daquilo que eu faço plenamente, quem dera, é o desejo do nosso coração, mas é algo que mutuamente a gente aprende. Então eu trago aqui aquilo que o Senhor já falou comigo através da lição, da preparação, compartilho com os irmãos e eu quero receber de volta, porque é uma mão de duas vias, né? Espero receber dos irmãos também exemplos, situações, para que a gente possa ir enriquecendo aqui a nossa aula, o nosso conteúdo, e no final todo o corpo, toda a igreja é então abençoada nesse propósito. Então eu vou orar. Peço que os irmãos acompanhem a oração que eu falei. Senhor Deus, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade e pedimos que o Senhor nos ajude, apesar das minhas limitações, que o Senhor me use como instrumento para a edificação da sua igreja. E também aos meus irmãos que ouvirão, que irão colaborar, que também estejam atentos, focados, dispostos a aprender mais do Senhor. Que o teu Santo Espírito nos abençoe e nos ajude. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, para a gente poder começar, vamos só recapitular um pouquinho. Quem perdeu, talvez, algumas questões, que perdeu a aula passada, nosso propósito, o propósito do conselho, é ter aqui uma série de 4 domingos, onde falaremos sobre a família. Então, se você gostou, achou que vale a pena, compartilha. Manda o link, compartilha com alguém que você acha que pode haver proveito. A gente fala em expandir, em levar o evangelho. Essa também é uma forma simples e objetiva da gente compartilhar as verdades bíblicas. Muitas pessoas não podem vir, então a gente leva para ela o conteúdo dessa aula. Façamos isso. Então, na aula passada, nós vimos os fundamentos bíblicos para o casamento. Eu vou lembrar quais são eles, né? O casamento é bom, mas da forma como ele foi. O casamento, foi instituído pelo próprio Deus. O casamento é o ponto 2. O casamento é uma aliança que exige fidelidade e tem por base o compromisso ou os votos assumidos diante de Deus. A ênfase aqui, a gente acha assim que Deus une, claro, é Deus quem une, mas o nosso voto feito com o próximo, com o seu esposo ou a sua esposa, diante de Deus, aquilo não é só um ritual bonitinho, porque é meiguinho, porque é fofinho. Você promete a pessoa diante de Deus. E a gente não valoriza. Eu vou só abrir um parênteses. Antigamente, como é que a gente falava que eram feitos os negócios? No fio do bigode. Dante, quanto que é? É tanto. Terça-feira passo lá. Acabou. Eu, terça-feira, ia lá, acertaria com Dante. Como que é hoje? Vamos fazer um contrato? Como que é hoje não? Teve umas etapas, né? Aí passou pelo contrato. Aí começou a falsificar-se assinaturas. Aí você começa a reconhecer firma. Aí começou então a ter os larápios que começaram a aprender a desenhar a sua assinatura. Então não basta mais reconhecer firma por semelhança. Tem que ser autenticidade. Aí eu lá... Que absurdo, gente. Que absurdo. Tem países que sequer existe reconhecimento de firma em cartório. É todo mundo pecador. A gente tem essa máxima que eu sou contra ela. Somos pecadores. Mas tem pecador, mais pecador que pecador. Esse é meu ponto. Tem culturas que ainda a palavra vale. Apesar deles irem para o inferno da mesma forma. Entende meu ponto? Meu ponto é social ainda. Tem sociedade que a palavra ainda vale. No nosso país, infelizmente, isso caiu. E isso chega na igreja. Quando eu acho que o meu voto feito com o meu cônjuge diante do Senhor era apenas uma cerimônia bonitinha e fofinha. Por isso, nubentes, cuidado com os mega, super lindos casamentos, que às vezes isso nos cega e o principal fica ofuscado pelo que não é principal. Os cônjuges, ponto 3, são iguais em importância, mas possuem funções específicas no casamento. E eu enfatizei aqui, para quem perdeu, não achar que é machismo enrustido ou embutido. Ainda questionei, se a sua esposa faz algumas coisas para você, questione-se, ela precisa fazer isso mesmo? Ou eu posso me virar um pouco sozinho? Não vou entrar, cada casal entendeu os seus limites. O meu ponto aqui é de reflexão.
principalmente aos maridos, se questione. Ela precisa mesmo fazer a minha mala quando a gente vai viajar? Eu não tenho mão, eu não tenho cérebro, eu não posso fazer minha mala? Coisa simples. Mas será? Ela sempre fez, ela não se importa. Será que ela não se importa mesmo? Se ela não se importar, eu não gosto que minha esposa faça a minha mala. Porque na hora que eu esquecer alguma coisa, eu vou culpá-la. Então, é um dispositivo que eu criei para eu não cobrá-la de algo que ela não me deve. Mas isso é como se diz, economia minha e dela. Mas cada um tem um espaço de negociação que não é pecado ou que não é bíblico, por definição. Então, só levantei um questionamento para a gente buscar entender quais são esses limites sem ofender o nosso cônjuge. O casamento visa a satisfação do outro, é o último ponto. Quando eu olho e eu entendo que o casamento é para minha plena satisfação, quando eu não sou satisfeito por alguém, eu passo a cobrá-lo como eu cobraria a Deus, porque eu tenho que me sentir seguro, pleno, satisfeito, contente. Em quem? No meu cônjuge. E a ideia não é essa. É uma transferência muito pesada de cobrança que eu transfiro a outra pessoa e ela nunca vai pagar. Tem dias que sim, né? Tem dias que não. E o problema são os dias não que vão se tornando consecutivos. E aí eu começo a me questionar. Aquele exemplo que eu dei. O que Deus uniu não separa o homem. Mas será que foi Deus que nos uniu mesmo? A gente começa a criar, né, questões nossas para poder justificar o nosso possível divórcio. E aí, por ser uma série familiar, eu não podia continuar falando só do casamento. A gente precisa expandir um pouquinho mais esse assunto. Então eu vou mudar aqui. Agora, o tema da aula de hoje é lidando com os dilemas. E a gente pode usar aqui os sinônimos, os dilemas, as crises ou os conflitos, tá? Então, vamos pensar numa dinâmica. Éramos dois indivíduos, nos casamos, agora temos um lar. E como a gente lida com a dinâmica do problema dentro do nosso lar. Eu vou fazendo essa mescla de lendo alguns tópicos para não perder conteúdo e a gente vai conversando aqui e fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento. No ambiente familiar, convive-se constantemente com conflitos, seja por causa da incompatibilidade de gênios dos pais entre si, né, ou por causa do conflito de gerações entre pais e filhos. Isso faz com que muitas famílias vivam em crise. Certamente a causa de muitas famílias estarem sofrendo são as guerras internas. Não tem ninguém de fora avassalando, massacrando, perseguindo, mas dentro de casa tem ali uma atmosfera de encrenca embutida, enrustida e constante. Os motivos das crises são os mais variados, mas quando a gente olha com uma lupa, a gente passa para ver que esses motivos são variados, mas todos eles, na sua grande maioria, acabam sendo fúteis. Discutiu com o esposo ou com a esposa, passa ali uns 3 dias. Volta e olha para trás. Por que vocês estavam brigando? Dificilmente uma causa enorme, gigantesca, um problema, um pecado, assim. Poucas são as vezes, graças a Deus. Mas muitas vezes a causa ela é pequena. É uma discussão, é um assunto, é algo pontual, e a gente entrou naquilo, aquilo virou condição sine qua non para eu ser feliz, parece, né? Essa é a impressão que dá. Vamos olhar hoje para a Escritura e entender por que surgem as crises e como superá-las para a glória de Deus. Gravem essa palavra, eu não vou abrir agora, vou abrir no momento oportuno esse assunto, mas é superar os problemas para a glória de Deus. Agora, como é que eu vou falar de resolução de conflito se eu não sei o que é um conflito? Alguém pode me ajudar? Como vocês enxergam? Fala, estou com um conflito. O que vocês entendem por isso? Falta de entendimento, é isso? Divergência de ideias. Divergência de... Muito bom, isso. Felipe, você quer falar? Estou vendo pela sua carinha aí. Diga aí. Não? Um algoritmo que pega no outro, é isso? É isso mesmo, é uma diferença de opinião. Claro que essa resolução é ampla e eu não tenho como objetivo fechar aqui, mas uma maneira da gente alinhar aqui o raciocínio, né? Um conflito pode ser definido como uma diferença de opinião ou propósito que frustra
os objetivos ou desejos de alguém. Essa definição está nesse livro aqui, ó, chamado O Pacificador. Recomendo ele. Uma leitura simples, não é dos mais finos, mas também não é grosso. Mas é um livro muito bom. E quem está acostumado a ler esses livros que falam de lares, aconselhamento bíblico, quando a gente lê o mesmo autor, esse aqui é o Ken Sande, a gente vê que ele usa as mesmas expressões em livros diferentes. Ninguém escreve tanta página sem ser repetitivo em alguma medida, né? Vocabulário se repete, ideias se repetem. Então, eu recomendo, uma leitura muito boa. E talvez você já tenha ou ouvido aqui em aulas, ou já lido em outro livro, boa parte da maneira como ele trata ou ele aborda o assunto. Então, ele disse que é uma diferença de opinião. Vamos amanhã? Ah, não, depois de amanhã. Mas eu gosto de manhã, eu prefiro à tarde. Puxa, na praia? Não, eu queria um lugar mais frio. Macarrão? Não gosto, eu queria salada. Opinião. Pura opinião. Que frustra os objetivos ou desejos de alguém. Ou também, chama aqui, opinião ou propósito. Eu gostaria de, mas eu pensei diferente. Eu esperei tanto por isso, mas eu esqueci. Planejamos isso a semana toda. Acabei esquecendo, me perdoe. Mas eu nunca disse que queria. Mas você ficou calado no dia, eu entendi que você estopou. Vários assuntos, várias aplicações que a gente vê aqui que eu pensei alguma coisa e alguém me frustra. Desejos frustrados. Uma vida conjugal ou um convívio familiar. O Mauro e a Luz têm filhos grandes, vou pegá-los como exemplo. Não é o meu caso, meus filhos são menores ainda. A menorzinha é a Malu, tá com 13, Malu? Mas já tem uma agenda e já tem uma opinião. Ou é simplesmente quando seu pai fala, vou qualquer dia, você fala, tô livre. Não, já começa. É minha aula, eu marquei, é o trabalho, é um estudo. Os pais maiores sabem. Férias familiares. Não é simples. Simples ainda é para mim. A minha mais velha tem 11. Ainda é. Mas para quem tem filhos mais velhos, ele e a Kátia. Os filhos são grandes. São adultos, na verdade. Você tem agenda? Estou trabalhando. É o trabalho da faculdade. Você não consegue mais conciliar. E aí, o que acontece muitas vezes com o pai e com a mãe? Vamos pegar desse ângulo, que é um possível ângulo. Se frustra. Eu nunca mais consegui tirar uma férias em família. É uma frustração. É legítimo, é verdadeiro. Mas o conflito não presume mentira. Às vezes pode ser. Mas são causas, nem sempre um conflito é uma origem pecaminosa, só classifiquei como conflito. Divergência de opinião. E possíveis causas para o conflito. Aqui está o tema, e eu vou tentar dar exemplo bíblico da causa do conflito. Mal entendimento. Aqui o mal entendimento não significa mal entendido. O mal entendido foi, eu disse que iria pela manhã, o Mauro entendeu amanhã, ele ficou me esperando, eu falei, não, falei amanhã, eu falei pela manhã. Isso é mal entendido. Português, vocabulário. Mas tem mal entendimento. Eu vi uma situação, interpretei, julguei, e quando eu fui ver não era aquilo que eu achei que fosse. Então, abram suas Bíblias em Josué, por favor. Josué 22. Eu não vou fazer leituras tão grandes aqui ao longo da aula, até por conta do tempo, mas eu achei que esse texto fosse muito oportuno para a gente tratar aqui. Josué 22, dos versículos 10 a 34. Eu vou ler. Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar, junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar, de fronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, da banda dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Sião, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre o grupo de milhares de Israel. Indo eles,
aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés e a terra de Gileade, falaram-lhes, dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é essa que cometestes contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar. Aí é um fato, edificando um altar. Agora, olha o entendimento. Para vos rebelardes contra o Senhor, acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. E não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem rebeleis contra nós, edificai-vos altar afora, o altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio a ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na iniquidade. O que eles disseram aqui? Vou fazer uma pausa. Um pecou, todo mundo pecou junto. Vocês estão pecando, logo todos nós seremos acusados também. É isso que eles estão dizendo aqui. O poderoso Deus de Israel, o Senhor, o poderoso, o Deus do Senhor, ele sabe, e Israel mesmo saberá. Eu li muito rápido aqui. Então responderam, aqueles que foram acusados agora estão respondendo. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, ele o sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para vos apartar-vos do Senhor, ou para ele oferecermos holocaustos, a oferta de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica ao Senhor, mesmo de nós o demande. E ele continua essa defesa, né? Não vou ler tudo mais. Pelo que dissemos, preparemo-nos, edifiquemo-nos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja testemunho, e passamos a servir ao Senhor. Vou pular aqui um pedaço. Ouvindo, pois, verso 30, ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com eles estavam a palavra, e disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. Vou parar por aqui. Eles entenderam, havia um fato, chegou-se a conversa de que aquele outro povo havia construído um monumento. E esse monumento não era para o Senhor, era para fazer holocaustos a outros deuses. O povo, tido como fiel a Deus, foi tirar satisfação com aquele outro povo que agora foi acusado de infidelidade. E qual era o grande medo? A infidelidade daquelas tribos, daquele povo junto, ia ser vista diante de Deus como causa de todos serem julgados. Então a atitude deles causou temor aos filhos de Israel, e eles pensaram: nós seremos todos aniquilados, nós pagaremos o preço, teremos tido como imundos. E foram ouvir. E quando ouviram o outro lado, eles apresentaram as motivações, defenderam a fé, falaram de Deus e apontaram aquilo como testemunho à posteridade deles. Justificativa da motivação e o porquê aquilo foi feito. Aí eles: é por isso. Parafraseando, achei que fosse outra coisa. Então, agora que eles ouviram, deram por satisfeito e voltaram embora. Viu que é uma questão, uma atitude nossa. Você olhou, não é assim? Você viu, eles viram. Havia um monumento lá? Havia. Já começa o texto dizendo que o monumento era grande. Então não há interpretação diante desse fato. Ou será que há? Qual é o fato? Há um monumento.
Ele nasceu ali? Não, ele foi feito ali. Quem viu sem saber, atribuiu aquilo uma motivação santa ou pecaminosa? Pecaminosa. E eles já foram para o embate. Foram tirar satisfação como talvez uma etapa final prévia a uma guerra, a um conflito maior, talvez até físico. Então, está aqui um exemplo bíblico de conflitos que levam a situações muito complicadas. Outra razão para uma discussão, para um conflito. Discussões por recursos limitados. Querem ver 2 exemplos de recursos limitados entre nós? Dinheiro e tempo. Geralmente as nossas brigas ou as nossas preocupações têm a ver com dinheiro e têm a ver com tempo. Você pode ir lá, tá todo mundo me cobrando, tenho que ir de novo, eu não posso ir lá aquele dia que ele quer que eu vá. Ou, precisa comprar, precisa fazer. Repare, estratifique. Aprenda a fazer como o Jack. Vamos por partes. Entra na questão. Abra a caixinha. E tenta entender, geralmente, de onde está vindo os motivos. Tem a ver com isso. Exemplo bíblico para isso. Ló, Abraão e Ló. Foram crescendo, muitos animais, a família muito grande, começaram a viver no mesmo lugar. O que Abraão teve que fazer? Escolhe. Olha aquela campina. Escolhe o lado. Eu quero para cá. Então ele disse o quê? Eu vou para lá. Eles não romperam laços. Só disseram, juntos não está dando para continuar. Não tem mantimento nessa região que alimente toda a nossa descendência aqui. Vamos nos separar. Eles brigaram? Eles romperam? Não. Separaram-se para evitar o conflito. Atitudes ou hábitos pecaminosos, que está lá em Tiago, do nosso coração. Não vou ler aqui, mas orgulho, arrogância, egoísmo, tem a ver com isso. Separei aqui uma porção do livro também que eu achei muito oportuno para a gente ir olhando aqui. O conflito não é necessariamente uma coisa má. A gente é tendencioso a achar que o conflito não pode existir. Algumas pessoas têm dificuldade com conversas sérias. Conversas sérias são fundamentais. Olha, preciso te falar uma coisa, está acontecendo uma situação assim, para mim está ficando um pouco difícil de lidar, eu queria falar com você sobre isso. Conversas assim são necessárias. E ela precisa acontecer. Agora, o que não pode é eu vir para esse combate, não, falei errado, para esse conflito, para essa conversa mais dura, armado. Pense no vocabulário que você vai usar. Pensa assim, eu vou pedir um aumento para o meu chefe. Eu faço de qualquer jeito. Estou lá tomando café, ele passa. Quer saber de uma coisa? Para mim já deu. Ou paga mais ou eu vou embora. A gente faz isso? Não faz isso. Se você tem um bom emprego, menos ainda. Por favor, queria marcar um dia para a gente conversar. Pode ser. Fala com a minha secretária lá. Aí você descobre que ele tem espaço na agenda daqui a um mês. O que você faz? Espera. Aí você marca o seu chefe 1 hora de conversa. Aí no meio da conversa ele fala assim, eu tenho só 5 minutinhos que eu vou ter que sair para outro compromisso. O que você faz? Tudo bem. Não é assim. Você escolhe, você se amolda, se torna flexível, porque você tem algo a perder e você não quer. E aí no conflito, aqui na igreja, ou familiar, dentro de casa, que é o foco aqui da nossa aula, a gente chega de qualquer jeito, sem preparo. Então o conflito em si não é mal. A gente pode transformá-lo. E quer ver um outro exemplo? Embora devamos buscar a unidade no nosso relacionamento, a gente não deve exigir uniformidade. Uniformidade é todo mundo fazendo igual, do mesmo jeito. Isso não pode haver. Quer ver um exemplo onde isso acontece? No conselho. No conselho há unidade. A gente busca sempre que possível a unanimidade, inclusive. Agora, Tiago e Fábio, tem mais presbítero aqui, que eu não estou vendo, do conselho? Só nós 3? Eu não entendi. Tá lá, o Rogério está lá e o pastor está de férias. O Eliseu também não estou vendo ele. Mas a gente tem situações que é fácil. O Mauro esteve conosco até pouco tempo, o Edmar também, que eu estou vendo aqui. Tem situações que é tranquilo. Agora tem outras que a gente vai debatendo. E aquilo a gente fica quase 1 hora debatendo.
No final a gente termina tudo bem, ainda que fique um 3-2 numa votação. Aí a gente pensa igual? Não, em algumas situações. Tem problema nisso? Nenhum. Aí vem uma palavra que o mundo usa, mas que deveria ser nossa. Diversidade e inclusão. Deus nos fez igual? O autor da vida nos fez igual? Não. E por que a gente quer que o nosso irmão pense igualzinho a mim? Quer ver um tema sensível na igreja, né, Douglas? Música, estilo musical, volume da música, com instrumento, sem instrumento. O assunto de música, acho que ele é o espectro mais amplo. Banda, dueto, solo, qualquer coisa. Pode virar conflito. Aí a pessoa conjuga o verbo. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, nós gostamos. E assim vai até o final. Então, o conflito não é um problema em si. É um ponto. A gente precisa ter esses conflitos e ter em mente que eu não devo buscar que meu irmão, meu cônjuge, nesse caso, pense igual a mim. Estaremos unidos, ainda que pensando diferente em muitos aspectos. Agora, nem todos os conflitos são neutros ou benéficos. Nem todos. Os conflitos que buscam a convergência, o conflito levantado para que nós nos entendamos, eles são bons. Mas tem gente que tem no conflito o propósito. Eu vou falar porque é assim mesmo, é assim mesmo. Se eu vou dar aula aqui. Aí eu falo alguma coisa, alguém levanta. Não é. Na verdade, pode não ser. Mas sempre aquela pessoa se levanta para atacar. Aí vem o outro professor, não acontece. Aí volta esse professor aqui, aquele mesmo aluno se levanta de novo. Qual conclusão você chega? É uma perseguição. É uma divergência pessoal, que ela é levada a outro âmbito, a outro extremo. Tá? É só um exemplo que pode ser aplicado em qualquer área. Se o marido fala, a mulher tende a concordar com qualquer um, menos com o seu próprio marido. Já viram isso? Se o marido acha que é tal coisa, o filho mais novo, caçula, de 5 anos, fala, a mulher vai com o filho, mas não ouve o marido. Todo mundo tem razão. Ou o outro lado, a minha mulher fala demais. O marido é dócil, gentil com todo mundo, mas com a sua própria mulher não há paciência. Isso também acontece. Aí se fala, o que o marido vira e fala para a esposa, né? A gente ouviu lá que a gente não tem que pensar igual. Não, calma lá. Não temos, mas toda vez que a sua esposa se levanta, você já levanta para conflitar com ela, tem outras coisas embutidas aí que a gente tem que observar um pouco mais. E a motivação geralmente é pecado, é pecaminosa. Agora que nós entendemos um pouquinho, e uma outra questão que eu queria mencionar também. A gente está falando aqui no relacionamento familiar, onde existem pecadores, e o primeiro ponto que eu vou tratar agora se chama conhecendo os desejos do coração. Porque eu bati o olho, eu entendi o que é um conflito. Entendi que alguns são justos, outros são pecaminosos. E estou dizendo que o conflito parte do coração. Muitas vezes aquele coração que foi frustrado em alguma expectativa. Gravem a palavrinha, frustração, expectativa. Agora eu vou estou convidando vocês a virem comigo a entrar no coração do problema. E aí eu preciso fazer uma citação aqui. Tem um filósofo chamado Rousseau, que ele é iluminista, e ele diz que todos os homens nascem bons e se corrompem com o passar do tempo. O meio influenciando o homem tão somente porque ele nasceu bom. Isso não é bíblico. Isso é pedagogia moderna, isso é pensamento moderno. Esse é aquele pensamento que olha para que a mãe geralmente, ou os avós, falam assim, que bonitinho. Esses dias eu falei perto da minha sogra, que meus filhos têm o coração mau. Ela quase surtou. Ela olhou para meu sogro assim, ele é doido. Ela não falou nada. Mas eu vi que ela ficou assim, chocada. Por quê? Porque eles são bons. As crianças são puras. Sabe quem torna mal? O mundo.
A escola torna mal, o trabalho torna mal, a rua torna mal, tudo torna mal. Mas eu nunca consinto que ele é mal por si só. Alguém disse esses dias para mim, não, porque a nossa política está no estado trágico, absurdo, não tem nada de qualidade. Eu falei assim, só um comentário, não se esqueça que todos eles saíram do nosso meio. Político não dá em árvore. Ele sai daqui e vai para lá. Se lá tá ruim, é porque aqui tá ruim. Nós pensamos alguns maus e colocamos lá. Mas eles saíram daqui. E o nosso coração é mau. Nós somos pecadores. A gente vai falar de filho na próxima semana. Criação de filhos. Mas você não ensina seu filho a pegar pirraça. Já vem embutido na programação dele. O código-fonte dele já traz ali pirraça, mentira. Para eu me safar, foi ele. Foi você? Não, foi o outro. Tem alguém vendo? A criança já nasce fazendo essas coisas. O nosso coração é mau, meus irmãos. Não se deixe levar pelos ensinamentos tidos como modernos. É porque é um filósofo bonitinho do YouTube que está falando, é o carnal, é seja quem for, fala tão bem, né? Tão inteligente, mas não é crente. Daquela boca sai muita verdade, mas sai muito impropério também, sai muita tolice, enrustida num pacote de filosofia bonita, mas ela é vã. Quando se enfrenta algum conflito, é normal tentar descobrir quais são as suas causas. Não é incomum ouvir as pessoas dizendo que a causa está nos outros ou nas circunstâncias. Algumas pessoas acham que realmente, se os outros mudarem ou se as circunstâncias mudarem, elas não estariam passando por aqueles problemas. E aí frases como, se meu marido me ajudasse mais, a gente não brigava tanto. Se a minha esposa entendesse o que eu passo no trabalho, me daria um pouco mais de paz, a gente não brigaria tanto. Se meus pais, agora os filhos dizendo, né, respeitassem mais as minhas opiniões, eu não precisaria desobedecê-los. Eles não me ouvem, eles não me escutam. Ainda há outro dado, as pessoas e as circunstâncias têm de mudar imediatamente. As coisas e as pessoas e as circunstâncias têm que mudar imediatamente. Quem nunca disse? Eu vou pegar uma situação que não acontece aqui, acontece em outro IPB, em outro estado. A mulher está lá brava com alguma situação. Eu falo mulher porque é mulher que geralmente chora mais, se expressa mais de forma emotiva. Eu não mereço tal coisa. Não merece? Você merece o inferno. Como você não merece tal coisa? Ou marido, eu me esmero, porque eu dou minha vida, eu não mereço tal coisa. Não merece? Você não merece nem ter uma família. Então, só para a gente entender o limite da palavra, porque quando eu falo eu não mereço, eu busco justiça pessoal e vou tomá-la para mim, custe o que custar. E aí vem um presbítero chato e vem na minha frente querer me aconselhar quem ele pensa... Olha o dedinho aqui, ó. Quem ele pensa que é. Uma vez, um irmão que não é mais membro aqui, já contei isso aqui, eu fui servir a ceia e ele não quis pegar. Ok. Já aprendemos com o pastor aqui. Eu, membro, posso dizer não para tomar ceia? Eu tenho que me examinar. Se algo me acusa, eu tenho que tratar. Eu tomo minha ceia, procuro conselho, procuro pastor e vou retratar aquele assunto. Mas eu não posso me abster como dizendo, agora estou pecando menos, porque eu não tomei a ceia. Eu não posso fazer isso. O irmão fez, eu fui... Era um amigo. É um amigo ainda. Aí eu fui falar com ele, vem cá, você não tomou a ceia. Ele disse, é que eu estou para fazer um pecado aí. E eu acho que eu não deveria. Aí eu falei, meu irmão, eu não quero nem saber o que é, mas se você está para fazer um pecado, não faça. Ele procurou o pastor na época e queria me pegar de pau, para falar português claro. Queria me pegar. Quem ele pensa que é para falar assim comigo? Quem ele pensa que é para dizer o que eu devo e o que eu não devo fazer? É o membro cordeirinho que sobe aqui e fala assim, eu prometo obedecer o conselho, enquanto o conselho for fiel às escrituras. Você entende? A mesma pessoa como que age diferente. O problema, eu não estou dizendo que é ela ou que sou eu. Esquece os personagens aqui. Eu vou me colocar igual a ele. Igual a esse irmão, amigo, querido. A gente faz igual, muitas vezes. Eu não mereço. Quem ele pensa que é? Eu não quero nem saber.
Eu não quero nem saber o que significa. Eu não vou ouvir ninguém, eu vou fazer o que eu quero fazer. Será que as circunstâncias ou as outras pessoas são de fato a causa dos conflitos? O que diz lá em Tiago, capítulo 4? De onde, eu vou ler aqui, mas os irmãos podem abrir se quiser. Tiago 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Tiago 4:1. Então ele diz para nós que a causa não está nem nos outros, nem nas circunstâncias, mas nos prazeres da nossa carne e da nossa cobiça. A palavra traduzida por cobiça também significa desejo. Agora, se eu não devo cobiçar, e cobiça também significa desejo, quando meu desejo vira pecado? Quando se torna um desejo desenfreado. Eu quero, porque eu quero, custe o que custar. O mundo acha que é bonito ser obstinado. Não, obstinado significa custe o que custar, em qualquer situação, não importe o que e quando, eu vou chegar lá. Tem um monte de sinal dizendo não vai, é perigoso. E ele vai porque ele é irreverente. As palavrinhas que o mundo chama de bonito, né? Ele é irreverente, ele não reverencia ninguém. É o significado de reverente. Não prestas reverência a ninguém. Cristo é o meu Deus. Eu presto reverência ao meu Senhor. O descrente é irreverente. Ou o meu desejo ele é ilegítimo. Nem todos os desejos são ilegítimos. É um contraponto importante de ser feito. Pois a própria Escritura fala que devemos desejar o quê? O genuíno leite espiritual, 1 Pedro 2,2, e também afirma que quem aspira é um sinônimo de deseja. Quem deseja o episcopado, excelente coisa almeja, 1 Timóteo 3,1. Então note que o autor aqui nos trata como inteligentes. Ele põe um termo e trabalha aquilo para a gente entender a modulação, a intensidade daquele termo. Eu tenho que desejar, mas eu não posso idolatrar. Eu tenho que querer fazer alguma coisa com empenho, mas eu não posso ser sem medidas, querer a qualquer custo. E aí, quando um desejo, então, se torna ilegítimo, é a pergunta. Os desejos se tornam ilegítimos quando pecamos para consegui-los, ou quando pecamos porque não conseguimos obtê-los. E é isso que aprendemos lá em Gênesis 4, com Caim. Por causa do seu desejo não satisfeito de ter a sua oferta aceita por Deus, ele matou seu irmão. Ele ouviu do Senhor: se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Deus disse isso a Caim antes dele matar seu irmão Abel. Fazendo um paralelo aqui, longe de mim querer equiparar as partes, nenhuma das partes, eu disse àquele irmão: você vai pecar? Não peque. Deus disse a Caim: domine. O irmão, eu não sei qual foi o resultado, de verdade eu não sei, mas sabemos o de Caim. Caim matou Abel. Ele ouviu a repreensão do próprio Deus. Não foi o outro irmão dizendo para ele que ele deu de ombros. O próprio Deus disse isso a ele e ele não ouviu. Agora uma pergunta. Se eu pegar esse copo aqui e virar ele no chão, contrário, ele está aqui. Eu bato a mão nele, vai cair água no chão, não vai? Aí vem o diácono e fala assim: por que o chão está molhado? Como é que eu te responde? Por que o chão está molhado? Por que tem água no chão? Vamos lá, gente. Por que tem água no chão? Eduardo derrubou. Eu bati a mão e o copo caiu. Essa é uma resposta? É. Essa é a resposta verdadeira? Olha a minha pergunta. Por que tem água no chão? Você, Bibi, que falou? A Bibiane disse: porque o Eduardo derrubou. Se nós respondermos assim no nosso casamento, vocês vão brigar.
É uma afirmação. Sabe por quê? Eu não perguntei como a água foi parar no chão. Como a água foi parar no chão? O Eduardo derrubou. Por que tem água no chão? Porque tinha água no copo. Se tivesse café no copo, o que ia ter no chão? Por que tem água no chão? Porque tinha água no copo. Aí o Eduardo bateu a mão e a água foi parar no chão. É uma resposta mais completa. Eduardo estabanado, mãozona, tá lá nervoso. Mas o ponto é, se tivesse café aqui, que eu preferiria que tivesse café, fica a dica. Ele poderia estourar, né? Mas a pergunta foi assim, por que tem água, né? Ou que se a pergunta fosse, o que aconteceria se o copo caísse? Se ele tivesse fechado, nada talvez. Por que eu dei o exemplo do copo com água? O que tem a ver, né? Ah, legal, bacana. Eduardo, copo, água, o chão, o Dante, a Dutti. Eduardo, Dante, Dutti, ó. Por que eu tô falando isso? Pensa um dia frio. Tô lá em casa, a Carol pede para eu martelar o negócio lá em cima, lá. Aí quando eu chego perto aqui, ó, dou-lhe uma topada com o dedinho no canto da porta. Aí o Eduardo cantou um salmo, não foi assim? Não é? Não, né? Não é. Bateram no meu carro. Já manda, né? Aconteceu esses dias, eu parei meu carro. Isso aconteceu esses dias. Acho que agora eu entendi por que aconteceu, para eu dar um exemplo aqui na aula. Eu parei meu carro. Eu tenho uma picapinha lá mais velhinha lá. Parei ela. Entrei no comércio de um colega meu. E estava lá pegando uns negócios lá com ele. Ele não estava um funcionário dele. E ele sabe que eu sou cristão. Aí logo entrou no assunto, ele contando para mim da vida dele pessoal lá, falando uma história pessoal, e eu ouvindo ali. De repente, vocês não acreditam, só vi um estouro. Pá! Quando eu olho, um Peugeot mais velho que minha picape, tava beijando ela de frente. Assim, mas arrebentou a frente dela. Farol, para-choque, tudo embora. O Mauro me socorreu. O Mauro e meu pai me socorreram. Quando ele bateu, eu olhei, pensei em cantar um salmo. Não cantei o salmo, graças a Deus. E na hora eu lembrei que eu estava conversando com aquela pessoa que não era um cristão, de fato. Mas ele estava falando comigo assunto ligado a Deus, porque ele sabe que eu sou cristão. Aí você imagina se na hora eu começo e eu atropelo tudo. Ah, porque não sei o quê, seu louco, tarará, tarará. Que exemplo eu vou dar diante dele? Talvez eu ficado calado, não foi exemplo nenhum. Mas se eu tivesse soltado ali um impropério, ele nunca mais ia esquecer daquilo. Então você nota que no meio de uma situação, de um conflito, derrubaram o copo do meu coração. Graças a Deus eu consegui segurar. Agora, se a boca fala o que o coração está cheio, quando baterem no seu carro, quando roubarem a sua moto, quando eu te der uma topada no dedo, quando eu machucar meu dedo trabalhando, o que vai sair dali fala muito do que está cheio o meu coração. Isso vale dentro de casa. Então, primeira lição, quando lida com conhecendo os desejos do coração, encha o seu coração de Cristo e de sua palavra. Para que na primeira vazamento que tiver, que vaze palavra de Deus. Que saia dali conteúdo que agrade ao Senhor e não conteúdo mundano. Quer ver um exemplo? Que a gente fala e talvez não nota. Eu fiquei nervoso e eu explodi. Não é isso? E quando você usa esse termo de eu explodir? Quando você está muito nervoso, passou dos limites, falou que não devia, aí vai lá o Tiago, o presbítero Tiago vira, ô meu irmão, pega leve aí, ô cara, pô, foi mal, é que eu explodi. Olha o que aconteceu. Eu fiquei nervoso, voou meleca para tudo que é lado. E aí eu disse, eu explodi. Explosão é isso. Vai pedaço daquilo para tudo que é lado. Numa festa de aniversário, lembra aquelas bexigonas que tinha antigamente de doce? Você explodia e voava doce. Porque alguém encheu de doce ali dentro. Aí você vê na igreja a vida inteira. Aí quando você é estourado, sai meleca. Então você está vindo à igreja, é uma verdade. Você não está se enchendo da palavra de Deus, é uma outra verdade. Entendendo o processo. Qual o processo? O processo do nosso coração. Vamos supor que o marido quisesse descansar. Ele chegou em casa cansado.
É justo querer descansar? Claro que é. É justo. Aí ele falou assim, ó, enquanto você faz a janta aqui, gente, isso aqui é um exemplo, tá? É muito corriqueiro. Talvez daqui a umas 2, 3 décadas já mude e não seria mais assim. Porque os dois chegam em casa do trabalho. Mas por enquanto ainda acontece. O marido chega do trabalho, a esposa vai ajudar a fazer a janta e ele fala, vou descansar um pouco. Aí ele deita para dormir ali 15 minutos. Quem mora em apartamento aqui? O vizinho de cima começa a arrastar móveis lá em cima. Naquela laje de 8 centímetros. Parece ter uma escola de samba lá em cima. E foi bem no quarto de cima ao seu. Aí a sua esposa, que está ali na dinâmica dela, já deu aquele tempinho e chega. Eu queria te perguntar, você pagou lá aquela conta? Bastou. Eu queria dormir, não dormi. Ela já entra ligando a luz e me pergunta se eu paguei a conta. Aí o que você volta a falar para ela? Eu sei das minhas obrigações. Já sou cobrado o dia inteiro no trabalho, você não precisa vir me cobrando aqui também. Como assim? Você vai para cima dela como um trator, ferindo a sua esposa, e a pergunta agora é, pensa no copo, mas responde diferente. Por que que o marido foi com unhas e dentes para cima da esposa que estava fazendo a janta dele? E que às vezes ele diz, me chama daqui a 10 minutinhos. Ela foi, mas abordou ele de uma maneira, talvez até sem sabedoria. Mas ali o que aconteceu? Ele queria o quê? Dormir. Quem atrapalhou ele? Foi ela? Não. O vizinho de cima. A primeira pessoa que estava na frente dele, e geralmente é a pessoa mais frágil do ponto de vista que ama ele, que está disposta a ouvi-lo, a cuidar dele, ele vai ferindo-a. Porque a maneira dele ter uma... Alguém vai ter que pagar o preço por isso. Eu não fui atendido, alguém tem que pagar o preço. Ali ele mostrou que o desejo dele lícito de descansar se tornou um ídolo. Ele acha que merece tanto descanso que agride sua esposa por não conseguir dormir. E o mesmo acontece em outros exemplos. O filho quer um tênis, muito comum. Ele quer aquele tênis que é caro. Aí o pai não tem dinheiro, ou a mãe não tem dinheiro, compra outro. Dá o tênis para o filho, ele olha, age com desprezo, vai para o quarto reclamando e bate a porta. Até pedir um tênis é muito justo, é muito lícito. Ele precisa. Ele pediu para quem? O prover. O pai trouxe. E o filho fez o quê? Agiu com desprezo. Sendo ingrato e maltratando. Qual era o ídolo do filho? Eu queria um tênis. E por que ele queria aquele? Porque lá na escola todo mundo tem daquele, porque aquele é a marca do momento. Ele queria estar naquele patamar, porque isso traz pra gente, o tênis está pro filho como um carro está pro homem, tá, gente? Só mudou o brinquedo. Como a chapinha tá pro seu cabelo, a unha. Só muda os personagens. E aí, olhando um pouco esse exemplo, tem uma outra questão agora, que é um exemplo bem interessante que foi usado pelo pastor Jairo Cáceres, numa conferência. A esposa fez todo o almoço. Típica cena do domingo. Ela fez o almoço e só quer ajuda com a louça. E o marido decide não lavar a louça. Não vou ajudar, finge que não viu. É lícito ela querer ajuda para a louça? Claro, né? Acho que ela não tinha nem que pedir. Você fez o almoço? Eu vou lavar a louça. Tinha que ser voluntarioso, um ato voluntário ali. Mas ela esperou a gentileza, foi dócil, foi simpática ali, e o marido não retribuiu. Aí ela continua lavando aqueles copos, imagina aquele pote de alumínio, né? Pá! Aí pega a panela, pá! Só aquela bateção, porque ela tá o quê? Inflando. Tá que nem uma panela de pressão que tá enchendo. Vamos olhar de novo a lupa? Vamos pegar uma lupa? Vamos olhar de perto. Falei panela de pressão, a Kátia abriu o olho assim, ó. A Kátia não é uma panela de pressão, que ela teve um acidente esses dias, né, Kátia? A esposa tem um desejo legítimo. Ela gostaria de ser ajudada. E isso não é pecado. Tá? O desejo se torna uma exigência. O eu gostaria se transforma em eu exijo.
eu preciso, ele deve. Só que ela não fala. Está aqui no coração dela fervendo aquilo ali. É minha necessidade. E aquilo se tornou agora essencial. Pergunta. Nem só de pão, uma afirmação. Nem só de pão viverá o homem. O alimento físico é essencial, não é? Mas nem só disso vive o homem. Mas também da palavra de Deus, do alimento espiritual. Olha a palavra necessidade sendo atrelada a Deus. Eu necessito de Deus. Mas quando eu passo a necessitar de qualquer outra coisa que eu quero e eu não tenho, aquilo é a razão de eu ser feliz, aquilo é a razão de eu ser pleno, aquilo se torna ídolo no meu coração. E quem não me dá aquilo que eu tanto quero, começa a ser julgado agora. Aí você me fala uma coisa. Aquela esposa que foi magoada ali. E o marido, bocozão, tá lá pensando no jogo do Corinthians, da tarde. Chega à noite. Meu bem, não sei o quê, aquela coisa. Ela fala assim, não me toca. Sai daqui. Não encosta em mim. Isso é sério agora. Não encosta em mim. Sai pra lá. Nem vem. O que ela está fazendo agora? É aquela mesma esposa que ela avaliou, ela disse, eu preciso. Ela começou agora a julgar o marido. Ele não me deu. Quem ele pensa que ele é? E ele foi, na minha concepção, tido como... ele foi julgado e ele é culpado. E agora ele vai ser então, punido. Esse é o processo. Aí, como nesse exemplo ela fala, não toque em mim, ela está dando o quê? A punição a ele. Esse é um problema. Então, qual é o processo do pecado dentro do lar? Eu desejo, eu exijo, eu julgo, logo eu vou punir. Quem não quer perdoar o outro, está punindo o outro. Eu quero tanto, você me frustrou, eu não te perdoo. O que eu estou dizendo? Se Cristo te perdoou, problema de Cristo. Eu não te perdoo, e por mim você vai para os quintos dos infernos. É uma palavra dura, né? Mas é a prática. O que eu estou fazendo aqui. Agora, olha que interessante, né? Esse processo, eu não estou dizendo que o outro faz com você. Note, você pode esquecer de muita coisa que eu disse aqui, mas grave isso. Não é um processo para você ficar avaliando o outro. É um processo para você avaliar a si próprio. Eu estou desejando demais a conta? Eu estou exigindo mais que eu deveria? Eu estou julgando o meu próximo? Será que eu estou punindo o meu próximo? O casamento não era o último tópico que eu relembrei. Era o casamento é para a alegria do outro. Então, como que eu torno ele alegre? Eu me concentrando em cumprir isso. E se ele fizer o mesmo, bingo. Receita do sucesso. Cada um faz o seu. Não tenha sobre si nenhum cuidado, qualquer que seja, porque somente um. A gente canta isso aqui. Eu pego todo o meu jugo e ponho nas costas do outro. Aí ele pega muitas vezes o dele e põe em si próprio. Aí fica um massacrado e um reinando. É uma situação de conflito. Eu estou esmagando o meu cônjuge. Ou eu ponho nele, ele põe em mim, chumbo trocado, né? O tempo joga contra, infelizmente, mas vamos lá. Tratando problemas. Segundo tópico. Eu entendi como que é o processo. Eu tenho que tratar. Eu não posso só olhar e deixar ele para lá. Já vimos que os conflitos e as crises são causadas pelos desejos ilícitos do coração. Mas muitas pessoas tratam o problema de forma superficial e se contentam simplesmente com a mudança do comportamento. Afinal, se o marido parar de gritar com a esposa, e se a esposa parar de privar o marido da intimidade, tudo está resolvido. Será que é verdade? A mudança de comportamento por si só não indica que o problema foi sanado, não diante de Deus. Por isso que eu disse lá no começo, a resolução de conflito, lembra que eu falei isso aqui, eu vou falar, e lá no final eu volto, eu estou voltando agora. Eu disse no começo que toda resolução de conflito tem que ser para a glória de Deus. E estou fechando agora dizendo que quando eu só mudo o comportamento,
eu não mudei, eu não resolvi a situação para a glória de Deus, porque eu só mudei comportamento. Lembra aquela história do menino sentado, aí é para ficar de pé na igreja, o pai olha e fala, levanta, ele não quer. Levanta agora que eu estou mandando. Aí ele levanta e fala assim, eu estou de pé por fora, mas por dentro eu estou sentado. Aí o pai vira e fala assim, por mim tanto faz, está de pé? É isso que o pai quer? Pai e mãe, é isso que você espera do seu filho? Que ele só faça por obrigação e não por prazer? Não é. É seu aniversário de casamento, seu cônjuge queria jogar futebol, mas ele foi te levar para jantar. Chegar com aquele bico, ele fala, você queria que eu vim? Eu vim. Estou aqui. É isso que você queria? Quando é o seu aniversário de casamento e seu cônjuge está lá com um bico e não reclama porque eu vim, não era o que você queria? Aí o que você percebe? Eu queria o coração dele aqui comigo, não só o corpo dele ou dela. Deus olha para você e fala assim, eu quero o seu coração comigo aqui, não é só o seu comportamento. Isso, quando você olha para você, você entende, atribua o mesmo ao Senhor. Mudança de... Quer ver um exemplo? Dá o brinquedo pro seu irmão. Aí você, muito justo, fala assim, quem pegou primeiro? Ah, foi a Sara, minha mais velha. Foi a Sara. Pegou primeiro? Então, Léo, devolve para a Sara. Isso não resolve o problema. Isso é sua justiça. Você trabalhou com ele amor, sabedoria, paciência, benevolência. Nada disso. Ou dá para ele o brinquedo. Deu. O coração está irado, está bravo. Mas o importante é que ele deu. Menina, larga o telefone. Eu mandei ela largar o telefone. Largou. A pergunta é, por que você fica tanto no telefone? Não é só, eu mandei desfazer a amizade, desfez a amizade, acabou. Não é isso. Não é isso. A pergunta é, se desfez a amizade, por quê? Largou por quê? Entendeu a motivação? Isso resolve o coração. Muitas vezes a gente tem como verdade que eu fiz de coração. Eu tenho certeza que Caim fez de coração. Dele. A vontade dele. Foi do fundo do coração dele verdade. E totalmente errado. Eu tenho que querer fazer do fundo do meu coração o que Deus quer que eu faça. Se eu fazer do fundo do meu coração aquilo que eu quero fazer, o meu fim vai ser como o de Caim. De repente ser colocado à parte do Senhor. E dele veio toda uma linhagem que não seguia ao Senhor. Falei disso na aula passada. Dali veio o primeiro polígamo, da linhagem dele. Enquanto Adão e Eva teve um outro filho, que aí então obedeceu a palavra do Senhor, que foi da linhagem de Sete, que veio então o Messias, foi do outro lado. Agora, voltando aqui para o lar. Se o marido quer ter a intimidade da esposa e sabe que para isso ele precisa lavar a louça, ele passa a lavar. Se a esposa sabe que para ter paz em casa, ela não pode gritar com o marido e por isso ela para de gritar com o marido. E se o filho sabe que para ele ganhar o tênis ele precisa obedecer ao pai e à mãe, tá tudo funcionando bem. Intimidade acontecendo no casal, a mulher que não briga com o marido, o filho que obedece o pai, tá tudo certo? Não. Sabe o nome disso? Feira das vaidades. Você não ouviram aqui outros pastores falar disso? Isso significa feira das vaidades. O que é uma feira? O que acontece na feira? Os produtores expõem os seus produtos. E aí eu vou lá escolher o que mais me agrada. Na casa é igual. Eu quero tal coisa. O que eu tenho que fazer? Eu entrego. Para eu obter, então eu vou pegar. Aí você começa a trocar ídolos. E no final, aquela harmonia do lar não dura muito tempo, não. Deixa eu correr aqui, porque o tempo está passando. E aí eu preciso, sim, buscar, tentar descobrir quais são os ídolos do coração. Então eu tenho que tentar entender. Aí tem um texto de Provérbios 20, versículo 5. Provérbios 20, versículo 5, que diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Então Deus, por meio de sua palavra, discerne os propósitos do nosso coração. A gente também precisa buscar discerni-los. Eu vou colocar aqui uma outra situação. Por que é importante a gente buscar entender quais são os ídolos do coração? Eu vou no médico e falo, tenho febre, tenho... o que mais? Tosse.
e tô com um pouco de coriza. Aí a pergunta começa. Isso que eu falei aqui de tosse, coriza e sei lá o que, mal-estar, pode ser qualquer coisa, de câncer, a Covid, a um mero resfriado. Aí ele começa a fazer outras perguntas. Tem diarreia? Não. Tem febre? Sim. Ou já vai caminhando para outro lugar, não é? E aí ele vai saber se ele vai te dar somente um antitérmico ou se pode virar um antibiótico. Se ele não fizer a pergunta certa, ele vai tratar um problema real de uma maneira errada. Por isso é importante entender qual é o problema que está ali por trás, o ídolo de fato, para poder chegar nele e tratá-lo de fato. Um exemplo, um executivo de uma grande empresa, numa grande cidade, entra lá no seu carrão e ele sai mais cedo do trabalho porque ele tem um compromisso à noite e ele quer chegar em casa e descansar um pouquinho antes daquele compromisso. Sai tudo certo, saiu no horário, conseguiu se desvencilhar, saiu. Chegando em casa, perto de casa, acabou de acontecer um acidente. E ele olha uma fila quilométrica, o GPS não para de aumentar o horário. Ele fala, eu não vou chegar em casa. E aí começa a buzinar, começa a bater no volante e começa a xingar. Ele quer o quê? Descansar. Ele sabe que não vai chegar. Cena 1, guarda o executivo aí. Cena 2, do carro do lado. Uma mulher está lá, ela tem um compromisso com as amigas dela no shopping. E ela precisa chegar no horário lá. Aí ela vê aquela fila quilométrica e ela fala, eu não vou chegar. Aí ela começa a buzinar, bater no volante e a xingar. Se você parar e não entrar fundo, aí eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a profissão dela? Você vai falar o quê? Executivo de uma grande empresa. O executivo está do lado, batendo no volante. Ela está fazendo igualzinho. Ela é executiva? Não. Sabe por que ela está batendo no volante? Porque ela marcou um compromisso no shopping com as amigas dela e ela é tida por ser o quê? Comprometida e pontual. Ela é que nem mineiro, sempre chega antes. Ela não perde a hora. E ela tem o maior prazer do mundo em ser conhecida por ser pontual. Toda vez que ela chega, como ela é a primeira a chegar, ela sempre ouve, como você chega antes? Você é muito comprometida mesmo, hein? Olha como você é dedicada. Ela vai só inflando. Ó. Ela queria o quê? Qual é o ídolo dela? Amor próprio, excessivo. Ela quer ser reconhecida. Ela quer ser super valorizada. E qual é o ídolo dele? Volta no executivo lá. O que ele queria? Descansar. Eu mereço descansar. Eu trabalhei o dia inteiro, eu planejei tá tudo certo, só queria dormir 10 minutos. Tem algum problema nisso? Eu quero descansar, não importe que o Dante caiu de moto na minha frente. Eu quero descansar. Não importa. Quem foi o culpado dos dois estarem tão bravos assim? Foi o cara que caiu de moto, gente, ué. Foi o acidente. Por que os dois falaram palavrão, xingaram, esbofetearam? Porque o coração deles estava cheio de si próprio. Eles querem porque eles planejaram. E quando eu planejo, eu não posso ser frustrado. Eu tenho tudo no Excel. Cada passo meu está marcado na planilha. Quem você pensa que é, Dutti, para atrapalhar minha planilha? Eu passo em cima. O meu plano não pode ser frustrado porque eu sou semideus. Eu não posso ser frustrado. E se você me frustra, se saiu água do copo, porque o copo tinha água, vai sair um monte de flor aqui do meu coração quando eu estou irritado. No trânsito lá. Entender a ironia, né? Então, se eu não me alimentar do que é certo, você não pode simplesmente olhar para o comportamento dos dois e interpretar que os dois carecem. Se você vai aconselhar os dois, você vai poder falar dos dois, então os dois buscam, almejam ser reconhecidos? Não. Um almeja uma coisa, o outro almeja outro, ainda que os dois se comportem de maneira parecida. Aí você volta lá naquela pergunta. Lembra que eu falei aqui, ó, que a modalidade era eu desejo, eu exijo, eu julgo e eu puno? Aqui você faz a pergunta. O que aconteceu para eu mirar tanto? O que eu estava pensando à medida que eu mirava? Como eu reagi quando eu vi aquele trânsito todo na minha frente? E por que
eu reagi daquela forma. E qual foi o resultado disso? Deus nos coloca situações nos nossos caminhos para revelar o nosso próprio coração. Por isso que eu não posso culpar pessoas e circunstâncias. De repente, se o seu presbítero vai te falar que você é iracundo, você fala que não é. Aí quando você analisa e vê o quanto você se depara, ou o como você reagiu quando se deparou com aquela frustração, aí você para e pensa, eu realmente estou sendo iracundo. Então aquela situação, aquela circunstância pode ter sido usada por Deus para revelar para mim mesmo quem eu sou e do tipo de ajuda que eu preciso. Por isso quem tem que mudar não são os outros ao meu redor, sou eu. E Deus não conduz as coisas como eu quero, é como Ele quer, para a sua glória e para o meu bem. Eu tinha um monte de coisa para tratar aqui ainda, mas eu preciso caminhar para o fim. Deixa eu resumir aqui. Tiago, só acompanhe com os olhos. Abra sua Bíblia em Tiago, por favor. Tiago 4. Tiago nos mostra o caminho para deixar a idolatria e voltar-se para o Senhor. Em 4:4 ele nos ensina como rejeitar o mundo. Em 4:6 deixar a soberba. Em 4:7 a sujeitar-nos a nós, nos sujeitar-nos a Deus, a resistir ao diabo, em 4:7 também. Em Tiago 4:8 a chegar-se a Deus. Em 4:9 a lamentar pelos pecados. Em 4:10, a humilhar-se diante de Deus. E nós temos que nos ajudar... Levanta a mão? Nós temos que nos ajudar mutuamente no processo de santificação. Somos uma família cristã? Mapeamos o pecado da nossa casa? O que a gente faz? Vai lá na igreja pedir oração? Talvez, em segundo passo. Em primeiro, você age mutuamente no processo de santificação uns para com os outros. E concluindo, não são os outros e nem as circunstâncias, como eu acabei de dizer, que devem mudar. Mas somos nós que temos que sondar o nosso coração. Tem uma parte aqui que eu não queria perder. A gente não pode esquecer. A gente fala na igreja, graças a Deus por isso, a gente fala muito de Deus, obviamente. Mas a gente não pode esquecer que nos nossos conflitos, além de eu, você, que é o meu próximo, e de Deus, tem alguém que torce para tudo isso dar errado. Satanás. Eu já disse isso aqui na frente, numa outra situação, alguns anos atrás. Tem alguém que torce contra a igreja. Satanás. Satanás existe, ele é real, e ele joga contra, não é que ele fica torcendo não, ele joga contra, com dardos inflamados, com situações, para te tirar do caminho, te tirar do prumo, e quando você erra ele te acusa, porque ele é o acusador, tá vendo? Você não merece. Você ouve e não pratica. Sai fora, desiste, não aguenta, pede para sair. Ele não quer que você persevere, então lembre-se disso, tá? Tem alguém que joga contra você. E evite conflitos desnecessários. Vai entrar numa briga, numa discussão, num dilema que não leva a lugar nenhum, que não redunda na glória de Deus, na edificação. Não é um pecado que está sendo tratado. É só bobeirinha, opinião. Palmeiras e Corinthians. É só uma discussão de eu gosto assim, eu acho assado. Lembre-se, a gente é uno em Cristo, mas nós não somos iguais. Tem margem no meio do caminho para a gente discordar e continuar tomando a ceia junto, em plena e total comunhão diante do Senhor. Tá ok? Bom, o que eu tinha para tratar hoje era isso. Que o Senhor abençoe a sua família, fazendo com que ela cresça cada dia mais no conhecimento e na comunhão com o Senhor e na comunhão com os irmãos. Então, meus irmãos, Deus os abençoe nessa tarefa que ela não é fácil, mas ela é nobre e o próprio Deus nos chama a isso.
Deus abençoe a todos. Tenham todos aí um ótimo domingo.